Me escutem aqui, seus bandos de pé rapado. O orçamento dessa temporada é muito baixo. Então, Fala sério, a gente já tá com um monte de problema pra resolver. Ela vai mesmo ficar só reclamando disso lá embaixo? Ninguém veio até aqui pra ver aquela banana de pijama. Então, se eu estiver feia em um único quadro sequer, eu juro que mando todos vocês direto pra Júpiter. Gente, parece que deu ruim, hein? A terceira temporada de One Punch Man finalmente foi lançada. Atualmente aí a gente tá com 7 episódios, o 7º episódio lançou agora, nesse domingo. Mas parece que só foi preciso 2 episódios pro diretor da Rage Kit das redes sociais, tadinho. Não aguentou a pressão, né? Só que eu não vou focar em nenhum desses pontos que todo mundo que acompanha o One Punch Man meio que já deve estar careca de saber, né? A treta envolvendo o diretor de Hentai, a Bandai e a própria JC Staff que tá aí animando a terceira temporada. Sabe por quê? Porque diante de toda essa treta que estão comentando a respeito do anime, eu só fiquei me perguntando uma única coisa. Como que alguém consegue levar a sério uma produção que simplesmente do nada transforma homem em mulher? E eu não tô nem zoando, cara, porque se você pausar a luta do episódio 3, né, do Royal Reaper contra o Garou, você vai ver que do nada colocaram peitos no Royal Reaper. E olha só, eu duvido muito que eles vão corrigir isso no Blu-ray, tá? Porque a gente tá lidando com um diretor de hentai. Então, uma pessoa que tá mais acostumada a desenhar a mulher com peitos do que qualquer outra coisa. Então, por questões de facilidade anatômica, vai ficar desse jeito aí. Aceitem que é melhor do que ficar chorando na internet, beleza? Cara, pra vocês terem uma ideia, essa luta do Royal Reaper, Garou e do Bug God vazou na internet 2 dias antes do lançamento oficial, aqui no YouTube. E o vídeo simplesmente tá no ar até hoje. Assim, se é com qualquer outro anime, eu não vou nem falar de outra produtora ou de algum outro estúdio mais competente. Não, nada disso. Vamos falar só da Bandai. Se isso acontecesse com Dragon Ball ou com One Piece, por exemplo, se o vídeo não fosse deletado imediatamente depois da postagem aqui no YouTube, ele seria deletado no máximo até 2 horas depois do lançamento. O canal, muito provavelmente, além de um strike, levaria um belo de um processo nas costas, porque isso aqui é crime, tá? E o meu ponto não é nem questão de entrar em militância, que a Bandai devia fazer alguma coisa. Não, nada disso. O ponto que eu tô querendo chegar é que a Bandai tá cagando tanto pra One Punch Man, mas tanto, que eles simplesmente não ligaram que um site de streaming vazou a porra da luta no Twitter 2 dias antes do lançamento oficial, caralho. É por isso que eu não tô levando a sério essa produção, porque a própria Bandai, ela tá cagando e andando pra One Punch Man. Estão criando aí até uma campanha de boicote que eu vi no Facebook, eu achei até engraçado. Fica aí no vídeo de curiosidade aí de tudo que tá acontecendo. Mas enfim, agora vamos entrar num tópico que eu acho que seria mais interessante pra gente debater a respeito de One Punch Man. Vamos falar aqui sobre a dublagem, que sinceramente é a única coisa que pode salvar essa temporada de ser um completo fiasco, até porque a Netflix, entre outras plataformas de streaming, vendo o anime tomar todo esse hate com a Bandai no meio disso tudo, poderiam acabar cancelando a dublagem oficial em outros países. O que felizmente não foi o caso, porque já foi anunciado dublagem oficial aqui no Brasil para esse dia 30 de novembro pela Crunchyroll. E eu duvido muito que a Bandai estava esperando que toda essa repercussão negativa tivesse caindo justamente no colo dela. Porque normalmente o que acontece quando produções de anime acabam tendo esse péssimo tratamento na animação, geralmente os fãs atacam ou o estúdio ou o diretor. Só que em quase todas as produções de animação japonesa, antes do problema de animação passar pelo estúdio e pelo diretor da animação, tem a produtora no meio, porque a produtora é quem estipula o orçamento e o prazo para a produção de cada episódio de qualquer animação. É muito raro a gente ver um caso onde o estúdio de animação compra os direitos autorais de uma obra, como no caso de Chainsaw Man, por exemplo, onde a MAPPA comprou os direitos da obra, e é justamente pelo fato da MAPPA não depender de orçamento e tempo de produção estipulados por uma produtora, que Chainsaw Man tá tendo um tratamento de grife como teve nesse último filme. E também na primeira temporada, que teve gente que não gostou, mas aí é outro caso, é outro assunto. E é aí que a dublagem entra no meio, porque as plataformas de streaming, vendo toda essa repercussão negativa, poderiam não trazer a dublagem aqui pro Brasil. E não me entenda errado, porque eu gosto da dublagem japonesa, eu assisto tranquilamente enquanto não tem a dublagem brasileira, mas pelo amor de
Deus, né, gente? A dublagem BR dá de 10-0 na dublagem japonesa aqui, né? Você não vê que a gente não se mistura com os de nível mais babo? E mesmo sendo convidado, se tivesse noção, recusaria. Que cara de pau. Deve estar aqui só pra ficar perto de pau. Você me dá nojo. Cai fora. Oh, maravilha. Deus abençoe. Eu até fiz essa zoeira no começo do vídeo, usando a dublagem por inteligência artificial, que ficou uma bela merda, e eu já sei que ficou uma bela merda, mas pelo menos tá dublado, né? E um outro ponto que a inteligência artificial entra no meio de toda essa discussão é justamente na animação. Tem animações de fãs circulando por aí na internet, por exemplo, esse canal aqui, que animou a cena do Garou se encontrando com o Gyoru e publicou a animação dele no YouTube 2 horas antes do lançamento oficial do episódio, que simplesmente humilhou o episódio oficial. E essas cenas de luta, onde tem um dinamismo maior de movimentação e tudo mais, é algo que a inteligência artificial hoje ainda não consegue agilizar o processo em nenhum aspecto. Essa animação que esse fã fez foi feita totalmente à mão. Ele utilizou da experiência prévia que ele já tinha fazendo fã animação de outras obras, como Berserker, por exemplo, mas ainda assim ele não utilizou inteligência artificial em nenhum momento da animação. Só que, cara, para cenas comuns de diálogos entre dois personagens, a inteligência artificial já consegue suprir essa necessidade, sabe? Porque na produção oficial, eles tentam ao máximo seguir os traços do mangá, que geram esses quadros que são até bonitos, só que o problema é que a sequência de uma cena pra outra simplesmente não tem uma ligação que faça sentido, sabe? É como se eu estivesse vendo literalmente quadros do mangá sendo transferidos um pra outro numa apresentação de PowerPoint, sendo que num mangá, quando você lê uma sequência de quadros um atrás do outro, a sua própria mente se dá o trabalho de intercalar e conectar um quadro a outro, sendo que no anime isso não devia ser o caso. A animação serve justamente para suprir esse problema, entre aspas, que os mangás sempre tiveram. É dar vida para os quadros estáticos que tem nos mangás. Só que esse diretor, além dele não ter tido tempo na produção, ele não tem criatividade nenhuma. Ele é obcecado por seguir à risca cada um dos quadros que tem no mangá. E a animação dos personagens é completamente travada. Os personagens, eles nem se mexem. E não é toda cena que possui diálogo que os personagens sequer abrem a boca. Tem cena que os personagens falam, mas os personagens sequer abrem a boca pra poder mostrar que eles estão falando. Coisa que se você der para uma inteligência artificial fazer, dando um quadro como base completo, para ele fazer as interpolações e dar movimento para os personagens em cenas simples assim de conversação, a inteligência artificial hoje já consegue fazer isso. Quer um exemplo? Olha essa diferença da animação oficial para uma animação feita pelo Grok, que é a inteligência artificial do Elon Musk. Ela só de pegar a cena base oficial da animação, deu muito mais movimento, fez uma modelagem 3D da Fubuki, consertou as roupas dela, colocou a roupa que ela tem no mangá, que eu até tinha ouvido um boato no meio da produção dizendo que trocaram as roupas da Fubuki porque em tese ficaria um contraste esquisito se ela usasse as mesmas roupas do mangá. E cara, que mentirada, porque nessa animação feita pelo Grok ficou impecável. Até teve essa cena aí do Bang, onde a IA simplesmente deu uma bugada do nada, onde deu um close nas costas dele. Mas, gente, isso aqui foi uma IA que fez. E o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte: se for pro estúdio de animação fazer à mão, não inclui nenhuma inteligência artificial, mas dá o tratamento que tá dando, cara, é mais fácil entregar na mão da inteligência artificial logo, porque é menos vergonhoso o estúdio admitir que utilizou inteligência artificial em certas partes do que fazer essa merda. E, cara, tá tão escancarado que uma inteligência artificial hoje consegue fazer um trabalho melhor do que eles estão fazendo na maioria das cenas, que tá gerando essa revolta toda. O pessoal tá vendo essas comparações sendo feitas uma após a outra, que vários fãs estão usando inteligência artificial pra poder mostrar o quão melhor poderia ter sido feito, que tá deixando todo mundo puto. E depois de ter visto essa cena, eu acabei decidindo fazer uma coisa que eu nem devia, tá? Eu não devia fazer isso, mas eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, porque me deu muita vontade de ver como é que ficaria. E, gente, dá só uma olhada em como que fica essa cena animada e dublada em português, com inteligência artificial, sem zoeira, sem nada. Dá só uma olhada. Eu sei que o King já era do grupo, mas o que deu pro Silverfang aparecer aqui do nada? É que calhou de eu participar da batalha com eles. Então o Saitama me permitiu descansar por aqui.
Só que eu me empolguei demais e machuquei as costas, então não posso me mover. Os meus joelhos já eram. Voltar a usar o punho levante me desgastou muito. Entendi. Deve ter sido uma batalha e tanto. Cara, é essa experiência que eu queria ter com One Punch Man. É esse nível de experiência que eu queria ter com One Punch Man. Uma dublagem autêntica, né? Óbvio, eu não sou a favor de dublagem com inteligência artificial e muito menos de animação utilizando 100% de inteligência artificial. Eu acho que faz sentido o uso de inteligência artificial na animação para agilizar certos processos no meio da produção. Agora, na animação como um todo, eu já acho que é meio zoado fazer esse tipo de trabalho. Só que no caso de One Punch Man é um caso meio que isolado, né? Tipo, eu não ficaria bolado se eles usassem 100% de IA nessas cenas que são mais simples, porque ficou muito melhor. Mas o que vocês acham? Eu quero ver a opinião de vocês nos comentários a respeito desses tópicos que eu trouxe envolvendo inteligência artificial e também meio que dando um resumão do que aconteceu, né, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, envolvendo o One Punch Man com toda essa treta aí da Bandai, da JC Staff e do diretor de hentai que deu rage kit do Twitter. Comenta aí o que vocês acharam. Boa semana pra todo mundo. E que venham as pérolas que estão pra vir nos próximos episódios, né? Porque a tendência, infelizmente, até o último episódio dessa primeira parte é só piorar.